situações, o que a pessoa faz? Acaba se folgando, se torna uma pessoa que corre atrás de um monte de coisa errada, e aí o que acontece? Mente vazia, oficina do diabo. E a coisa vem e vai ladeira abaixo. E quer ver que interessante? Não foi apenas tola que aconteceu isso. Vamos ler o versículo 3. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha esse 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Mais um juiz, veja, esse aqui é um pouquinho diferente. Esse camarada tinha 30 filhos, o fato deles montarem 30 jumentas mostra que ele era um cara rico. Porque a jumenta era um animal de montaria, na época, usada por pessoas mais nobres. E não só isso, cada um dos seus filhos governava uma cidade. E o nome dessas cidades era Avote Jair, que tinha a ver com o nome do seu pai, falando do domínio do seu pai como juiz. Mas, novamente, a gente não vê desobediência, nós não vemos inimigos, nós não vemos opressão do povo. E mesmo assim, Deus colocou juízes. Veja, os dois juízes juntos, eles reinaram por 45 anos. Foram 45 anos de paz em Israel. Por que isso? Gente, entenda. Mesmo quando você está em paz, você precisa de direção, você precisa de orientação, você precisa manter as coisas em ordem, manter as coisas certas. Por quê? Porque na época de paz, como eu falei agora há pouco, às vezes a gente não vigia como deveria. Tem muito crente que chega na igreja arrebentado. Aí o Senhor é misericordioso, ele vai e pega, coloca a vida da pessoa em ordem, restaura a vida da pessoa, põe tudo em ordem. Aí qual é o próximo passo? Acontece uma restauração financeira. A vida da pessoa melhora. O que muito crente faz? Quando a coisa melhora, se afasta dos caminhos do Senhor. Talvez essa seja uma das histórias mais comuns. E normalmente eu me afasto por quê? Porque eu deixo de obedecer ou de seguir as orientações bíblicas vindas de uma liderança. Entendeu? Na igreja do Senhor, Deus constituiu pastores, presbíteros, para zelar pela sua vida. Quando você se amembra num lugar, você está colocando a responsabilidade espiritual da sua vida nas mãos de um presbítero, de um pastor. E ele recebe uma capacitação vinda de Deus, não dele, de abençoar a sua vida. E de maneira bíblica, ele vai ser um instrumento para dar as coordenadas bíblicas para você viver a vida. Porque o pastor, ele não dirige o rebanho por opressão. O pastor, ele dirige o rebanho por exemplo, buscando ser cumpridor da palavra, buscando ele ser alguém que procura viver a palavra, procura fazer o certo, que está dentro da credencial bíblica. Entendeu? Agora, o que acontece? É necessário essa orientação, é necessário alguém acompanhando. Deus, ele criou uma fé congregacional. Nós vivemos uma fé coletiva, não existe crente sozinho. Da mesma maneira que não existe crente fora da igreja. Lembro que primeira epístola de João fala que se guardamos o seu mandamento e se nós estamos dele, nós amamos uns aos outros. Como que eu vou dizer que eu amo meu irmão se eu não sou nem capaz de congregar com ele? Então essa história de desigrejado que tem hoje em dia, a pessoa pode estar enganando ela e os outros, mas a Bíblia ela não engana. Porque a pessoa saiu da igreja, ela não está amando o irmão. Não está amando o irmão, ela prova que ela não está seguindo os mandamentos de Deus.
ela não está no Senhor. Olha que interessante, se estamos firmados na sua palavra, nós temos comunhão com Ele e uns com os outros, é o que 1 João fala. Esse versículo muitas vezes é esquecido das pessoas, entendeu? E por que eu tenho que estar na igreja? Para manter os dias de paz, porque veja, o fato de eu estar experimentando dias de paz não quer dizer que eu não vou ter luta. Porque de tempos em tempos acontecem crises, acontecem problemas, acontecem dificuldades. Se eu estou bem com o Senhor, da mesma maneira que esses problemas vêm, eles vão embora. Se eu não estou bem com o Senhor, normalmente o problema vem e me engole. E aí é um problema extremamente sério. Porque eu já não estou bem, me vejo envolto por um problema e tenho muitas questões que vão me afastar do Senhor. Então a gente percebe aqui claramente o seguinte, Deus dando uma época de paz. O livro de Eclesiastes, lógico, não é exatamente isso que o texto quer dizer, mas ele fala que existe tempo de guerra e tempo de paz. Ele nos mostra nesse texto que é Deus que traz esses tempos. Então o que acontece? Não se edifique em tempo de guerra. Porque em tempo de guerra você tem que cuidar de vencer os seus inimigos. Agora, vencer os inimigos, a terra está habitando em paz, é hora de edificar. Você vai fazer poço, você vai fazer represa, você vai consertar o telhado da cabana, você vai cuidar dos cavalos, você vai cuidar da roça, vai melhorar o que tem que melhorar. Porque você não está tendo que guerrear, você pode cuidar da sua vida. Então é muito importante eu aproveitar a época de paz para a edificação da minha vida, em todos os aspectos. Por isso que aqui, inclusive, esses juízes são registrados, sem sequer falar de nenhum inimigo, mostrando que por 45 anos Deus trouxe uma época de paz e Israel habitou tranquilo na terra. Mas aí, como é o hábito da época de juízo, o que acontece? Versículo 6, diz assim: então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. Veja que interessante. Isso é uma coisa que me parece só acontece aqui no livro de Juízes. Aqui a idolatria de Israel foi a 7 tipos de deuses. Quando a gente vê esse número 7, número 7 é número de completude. Mais ou menos o que a Bíblia está querendo nos dizer, olha, o povo aqui atolou o pé na jaca. A vaca foi para o brejo. Eles foram para a idolatria de uma forma terrível, adorando tudo quanto é Deus dos povos à sua volta. Olha que interessante, o povo habitou em paz, estava tudo em ordem. Foram arrumar sarna para se coçar. E quando foram arrumar sarna para se coçar, se desviaram legal. Gente, não brinca com esse princípio. Olha, a Bíblia nos mostra que um nascido de novo, ele não perde a salvação. Isso é um fator bíblico. Agora, entendam, o que acontece? A apostasia, que é o desvio da fé, é um risco real. Senão a Bíblia não avisava o tempo todo para você permanecer na fé, para você vigiar, para você estar firme. Porque o que acontece? Entenda uma coisa, muitos aqui já ouviram isso. Quando alguém sai da igreja, 3 coisas vão acontecer possíveis. Primeiro, não vai acontecer nada. Ele vai ficar bem, ele vai lá para o mundo, vai curtir a vida. Isso aí é bom? Por um lado é bom, não aconteceu nada, mas por outro é ruim, mostra que ele não é filho de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que ao filho Deus disciplina.
E aí o que acontece? Esquecendo esse caso de alguém que nunca nasceu de novo, vamos aos nascidos de novo. Que eu falei para você que não perde a salvação. Primeira situação, vai entrar na disciplina de Deus. A chibata vai comer no lombo. E vai voltar. Segunda situação, vai entrar na disciplina de Deus. A chibata vai comer no lombo. Ele não volta. Deus recolhe. Como fala 1 Coríntios 11. Por isso existem entre vós muitos que estão fracos, doentes e até dormiram, morreu. Quantas pessoas, quem é mais velho de igreja que vai lembrar, que nós vimos no leito de morte. A pessoa era um vai e vem para a igreja, de repente apareceu uma doença terminal. Aí você vai fazer uma visita. A frase dele é o seguinte: estou firme com o Senhor. Aí você vai ver lá, Deus recolheu. Partiu. Gente, esse exemplo, pode perguntar para o irmão João, nós aqui já somos crentes há mais de 20 anos. Quanto nós já vimos pessoa desse jeito? Vai, vem, vai, vem, vai, vem, cai doente numa cama. Você vai ver a pessoa aí, a fé está 100 por hora, lógico, está na cama. Aí Deus vai e recolhe. Então, gente, não brinca com a apostasia, sem contar as consequências, sem contar os machucados. Olha, esse povo aqui se desviou, olha o que aconteceu, versículo 7. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano, a consequência veio rápido. No mesmo ano. Gente, coisa rápida, o que você tem que entender aqui? Existe uma coisa ali naqueles países chamada inverno. Você não consegue fazer guerra com neve. E boa parte de Israel neva. Então, para ter vindo a vingança naquele ano, foi algo sobrenatural. Foi Deus vendendo ele. Já pensou Deus vender você para o maligno? Já pensou que gostoso? Vocês sabem que o maligno ama crente, né? Fritinho. Que nem lambari. Entendeu? Sabia que a Bíblia fala que tem pessoas que Deus entrega? Isso está no Novo Testamento. É muito claro esse princípio na Bíblia. Já pensou se Deus entrega você? Isso é Novo Testamento, gente. Não é livro de Juízes. Livro de Juízes reflete o mesmo princípio. Muitas vezes a gente não vigia e coisas ruins acontecem para pessoas boas, que não precisavam, por pura falta de sabedoria. Gente, se a coisa está ruim, você está passando por uma crise, sem Deus é pior ainda. Amém? E olha o que vai acontecer aqui. Veja, vou reler o versículo 8. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. O que aconteceu? Primeiro a opressão foi de um lado de Israel. Depois a opressão veio do outro lado, por todos os lados. Todo mundo que se desviou entrou bem. 18 anos. Gente, 18 anos é muito tempo. É muito tempo. E aí a narrativa continua. Versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais.
Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Gente, esse texto aqui é um texto raro na Bíblia. Como Deus falou, a Bíblia não fala exatamente. Eu imagino que ele levantou um profeta aqui, que era o caminho usual do Antigo Testamento. Mas a Bíblia não fala de um profeta, mas eu acho que foi esse o caminho. É uma proposta pessoal. Mas o que importa aqui é o seguinte, o povo clamou, se arrependeu, e Deus falou, por que vocês não vão clamar para os deuses de vocês agora? Porque eu tirei vocês do Egito, vocês venceram os amorreus, vocês venceram os amonitas, vocês venceram todo mundo, eu fiz essa obra. Por que agora você não vai pedir para os deuses? Mais ou menos o que Deus está fazendo aqui parece que é um teste na convicção do povo. Porque olha que interessante, olha o que o versículo 15 mostra. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres dessa vez. Olha que interessante. O povo confirma seu arrependimento. Pode perceber, eu já vi caso na igreja. Alguns irmãos chegaram na igreja, tudo pitimbado. Muito rápido o Senhor bota a casa em ordem. E eu já vi um sem número de irmãos chegar na igreja e o cara teve que clamar a Deus para a coisa voltar em ordem. E vou dizer mais. Quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, é mais difícil ainda voltar. Quando a pessoa sai da igreja, a volta é um parto. Me parece, isso é uma coisa pessoal minha, não está na Bíblia. Me parece que a coisa, faz parte da disciplina de Deus, uma luta pessoal para a pessoa se firmar de novo. Agora, o que a gente percebe nessa passagem? O povo confirma o seu arrependimento. E o povo reconhece e ainda fala, Senhor, faz o que o Senhor quiser com a gente. Nós estamos errados. Tão somente nos livre. Agora, olha que interessante. O povo de Israel não agiu apenas com palavras vazias, que é o que mais acontece hoje em dia. Eles se arrependeram com atitudes. Olha o versículo 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou sua alma por causa da desgraça de Israel. Olha que interessante. Senhor, eu estou arrependido. Estou voltando para a igreja, estou firme. Senhor, eu estou arrependido. Estou voltando a orar, estou orando. Senhor, eu estou arrependido. Balada, boteco, nunca mais. Senhor, eu estou arrependido. Tal coisa errada, estou limpando da minha vida. Atitudes práticas. Gente, arrependimento não é remorso. Arrependimento é metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mente. Quando a minha mente muda, a minha atitude muda. Veja, quando eu me arrependo, é necessário que esse arrependimento seja confirmado com atitudes práticas. A fé é prática. A fé é ativa. A fé é uma fé que leva você a atitudes. Então, mostre o seu arrependimento a Deus, ao mundo espiritual e a quem está à sua volta, através de atitudes práticas. Deixando de fazer aquilo que estava errado e começando a fazer aquilo que está certo. Simples assim, foi o que o povo fez, foi o que o povo fez aqui. E aí o que aconteceu? Versículo 17. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mispá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Olha que problema. Os inimigos vieram e se congregaram. Aí o povo de Israel foi e se congregou num lugar chamado Mispá, que não se sabe exatamente onde é.
Havia vários lugares em Israel chamados Mispá. Entendeu? Aqui pode lembrar um lugar fortificado, um lugar mais protegido. Só que aí eles se reuniram e falaram, peraí, mas quem vai ser nosso general? Morreu Tola, morreu Jair. Gideão foi na época do meu tataravô. Quem é que vai nos liderar, gente? Entenda. Esse é outro erro dos desigrejados hoje em dia. Eles falam que a igreja não tem liderança. Mentira! A coisa mais clara na igreja é liderança bíblica. O povo de Deus precisa de um líder. Isso é repetitivo, desde o Antigo Testamento até o Novo. Sabe qual é o problema do pessoal? É que o líder, ele vai ter o talento de falar o que você não quer ouvir. E numa geração como a nossa, as pessoas preferem ou se afastar dos caminhos de Deus, ou procurar um líder que nunca vai liderar a vida dela. Normalmente a pessoa procura uma igreja de multidão, onde ela entra, carimba a carteirinha de presente. Quem aqui é mais antigo lembra. A gente chegava na escola e tinha que carimbar presente. Lá em São Paulo, pelo menos era assim, não sei se aqui no Paraná era. E aí, se a mãe olhasse, tinha um faltou ali, você já levava uma coça já. Entendeu? Então o que a pessoa faz? Não, eu estou na igreja, mas quem cuida da sua vida? Não, veja bem, lá a igreja é muito grande, tal. O que o pessoal faz? Ou sai da igreja, ou procura um lugar onde é um ilustre desconhecido. Ele entra, sai, cumpre a regra religiosa, acabou. Agora não se engane. A vida cristã passa por liderança. Os pastores foram constituídos por Deus, eles vão dar conta da sua vida. Se o pastor vê você tomar uma direção bíblica e não fala, ele vai responder diante de Jesus pela sua vida. É muito sério, lógico, a pessoa tem várias maneiras de fazer isso. Mas o povo aqui percebeu e falou, gente, sem líder não tem como vencer, gente, alguém precisa organizar. É que nem numa casa. A Bíblia fala que o chefe da família é o homem. E que a mulher é a adjuntora, a auxiliadora idônea. A casa tem que ter liderança. Primeiro Deus está para Cristo, Cristo está para o marido está para a esposa e eles estão para os filhos. Entendeu? Numa escala de liderança. Entendeu? Lembrando que essa questão de Deus está para Cristo é questão de função. A Trindade é a mesma, em essência. Porém, com funções diferentes. Quem veio encarnar como ser humano foi Jesus, não foi Deus Pai Todo-Poderoso. Quem habita em nós hoje é o Espírito Santo. Não é o Senhor Jesus em pessoa, tanto é que ele nem poderia, porque ele tem um corpo glorificado, a gente explodir. Entendeu? Mas a gente percebe uma linha de conduta. E aí, olha o que acontece, capítulo 11, versículo 1. Então era Jefté, o gileadita, veja, daquela mesma tribo, Gileade, da região de Gileade. Homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Veja o que acontece. Jefté é conhecido como um homem valoroso. Agora, olha a origem dele. Filho de uma prostituta. É mais um daqueles exemplos de pessoas de fé, de homens de fé, que tem uma vida pitimbada, uma vida destruída, mas se tornam alguém em Deus. Gente, esse camarada aqui, ele é um dos principais heróis bíblicos, e nós vamos ter que falar um pouco dele. Inclusive, ele está no panteão da fé de Hebreus 11, onde está Abraão, onde está Abel. Gente de alto nível, ele está lá, um grande herói da fé. Agora que interessante, o camarada cresceu na casa de uma prostituta, que mais? Rejeitado pela família, vamos ler o versículo 12, ó. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos,
E sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás da casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou da terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Olha que interessante, cresceu na casa da prostituta. Aí os irmãos dele, da outra esposa do pai, expulsam ele de casa. Falam, você não vai herdar com a gente, você não vai ter herança. Gente, esse camarada tinha tudo para dar errado. E a Bíblia começa falando dele, a primeira frase que ele fala é que ele era homem valoroso. Entendeu? Isso é unção vinda da parte de Deus, já cuidando dele desde muito pequeno. E aí ele vai para uma terra de Tobi, e homens levianos, na verdade aqui é o mesmo tipo de homem que se juntou a Davi na caverna de Adulão. Homens desgostosos, homens com a vida arrebentada, homens rejeitados, homem que a vida não deu certo. É esse grupo que se junta com Jefté. Gente que a vida não deu certo. Com um líder que foi expulso da casa dos seus pais, filho de prostituta. Porém, homem valoroso. E aí o que acontece? Versículo 4. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Veja, eles se organizaram em tropa. Israel se organizou, mas não estava pronto. Os filhos de Amon vieram pelejar. Vieram para a batalha. E aí o que aconteceu? Versículo 5. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. O que acontece? Os filhos de Amon atacaram, iam vir oprimir a terra de novo. Alguém lá dos anciãos teve uma ideia, gente, vamos buscar Jefité, ele é um homem valoroso, ele tem um grupo lá. Ele é filho da nossa terra, ele é filho de Gileade, o nosso progenitor. E aí o que acontece? Versículo 6. E disseram a Jefité, vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade, porventura não me odiasses a mim, e não me expulsasses da casa de meu pai? Por que, pois, agora viesses a mim, quando estais em aperto? Olha que interessante, mais uma vez Jefité mostra que era sábio. Tipo assim, falou, gente, peraí, tem coisa errada. Foram vocês que me expulsaram lá da casa do meu pai? Foram vocês que me odeiam? Como que agora vocês estão me convidando para ser o general de vocês? Vocês estão malucos? Mostrando que Jefité era um homem prudente. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque na Bíblia, se tem um homem injustiçado por causa de uma interpretação diferente, é Jefité. Vai acontecer um evento na vida de Jefité, o qual tem gente que coloca uma mancha nele que não deveria. E quando nós analisamos quem era Jefité, você começa a entender esse evento de maneira diferente. Porque todo mundo aqui sabe que a fruta não cai longe do pé. A árvore você conhece pelo fruto. Entendeu? Pelo estilo de vida da pessoa você vê. Então ele chega para os anciãos e fala, peraí, vocês me expulsaram, vocês me odiaram, agora quer que eu sou rei? Como é que é isso? Checou. Aí o que eles responderam? Versículo 8. E disseram os anciãos de Gileade a Jefité, por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Aí eles abriram o jogo, falaram, nós estamos em aperto, precisamos de você, que você venha ser nosso chefe. Eles não tinham muita alternativa. E aí olha o que Gileade fala para eles. O que Jefité fala para eles, versículo 9. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade, se me levares de volta para combater contra os filhos de Amon,
e o Senhor vos der diante de mim, então vos serei por chefe? Uma pergunta, ele checa de novo. Homem prudente, ele falou, bem, vocês vão me buscar por quê? Nós estamos em aperto. Tá bom, veja se eu entendi. Então, se eu for com vocês, se eu vencer os filhos de Amon através do poder de Deus, vocês vão me colocar como chefe? Mostra mais uma prudência de Jefté. Aí o que eles respondem, versículo 10. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe, e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. O que acontece? Jefté checa a situação, está tudo em ordem, estão me levando para ser chefe, então. Gente, assunto às claras. Negócio às claras. Esse é um baita ensinamento aqui, que nós vamos falar no final da palavra. Mas negócio de crente é transparente. Crente não tem medo de perguntar. Eu estou comprando esse carro, o motor dele, como é que está? Posso trazer meu mecânico aqui para vir? Não pode. Então tá bom, olha, obrigado, que o senhor faça bons negócios com o seu carro, vou procurar outro. Porque se o meu mecânico não pode vir, o carro não me interessa. Obrigadão, viu? Tudo de bom. Quiser aparecer lá na igreja, hein? Bem-vindo, vai ser legal, hein? Joia. E pula fora. Entendeu? Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso. Versículo 12, deixa eu tomar um gole d'água. O que eu estou tentando mostrar para vocês é a característica do caráter de Jefté que a gente precisa imitar. Porque aqui está um homem que está no panteão dos heróis da fé. Se ele está lá, não é à toa. Ele é falado aqui em Juízes, é falado no livro de Samuel e ele é falado em Hebreus, no Novo Testamento. Então é para a gente aprender com ele. E o evento que vai acontecer na vida dele mais à frente, é muito importante você ver antes quem é Jefté. Para que você faça uma interpretação correta do que aconteceu. Senão você vai se perder na interpretação. Lembra? Texto fora do contexto é pretexto. Amém? Então vamos lá, versículo 12. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-ma agora, em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros aos reis do filho de Amon. Olha que interessante. Novamente Jefté mostra prudência e sabedoria. Ele não parte para a guerra de uma vez. A guerra não é do Senhor. Se Deus está na guerra, é garantida a vitória? Sim, mas olha a prudência de Jefté. De novo. Aqui ele mostra sua prudência, ele manda mensageiros. Espera aí, por que você está me atacando? Aí o rei dos filhos de Amon fala uma mentira. Fala que quando Israel saiu do Egito, mais ou menos 200 anos antes, eles tomaram terra dos amonitas. Gente, quanta mentira falam de você depois que você virou crente. Até antes também já falavam. Gente, não estranhe, desde que o mundo é mundo, vai ter alguém para falar mentira de você. Sempre vai ter um entravado, uma encrenca de duas pernas, que vai falar o que não deve sobre você, que vai te difamar. O que vai mudar é o quanto você vai ser difamado e o quanto de mentira vai ser falado. Mas sempre vai ter alguém descontente com você. Sempre vai ter alguém distorcendo suas atitudes. Sempre vai ter alguém acusando você injustamente. Gente, acostuma. Deixa de ser criança, deixa de ser infantil. Ai, pastor, me acusaram. Ih, deixa pra lá. Fizeram bem pior com Jesus. Fizeram bem pior com os heróis da fé. Vamos aqui orar junto, deixa esses caras pra lá. Você fez coisa errada? Não, pastor, não fiz. Eu fiz isso. Então tá bom, você está tranquilo. Se fizesse coisa errada, você ia confessar para Deus. E eu ia te ajudar
Até podia estar junto para você ir lá conversar e a gente pedir perdão e corrigir. Posso estar do teu lado. Entendeu? Normalmente a pessoa prefere fazer isso sozinha, é chato. Pô, já estava entravado o pastor ali do lado. Mas às vezes tem gente que gosta. Entendeu? Eu já fui chamado para ajudar a resolver problema. Entendeu? Mas assim, a turma reclama muito de uma coisa corriqueira. Sempre alguém vai falar uma mentira de você. Mas olha que interessante, Jefité podia ir para a guerra. O que ele faz? Ele continua enviando mensageiros. Por quê? Gente, numa guerra sempre se perde. Numa guerra, todo mundo perde. Não existe ganho em guerra. O único ganho em guerra são os milionários que são senhores do mundo, as famílias de milionários que dominam o mundo, que a cada guerra ficam mais ricas, a cada crise ficam mais ricas, a cada doença ficam mais ricas. Aquelas famílias que todo mundo sabe mais ou menos que dominam o mundo. Entendeu? Por exemplo, eu estava vendo 10 dos principais bilionários do mundo, nessa crise sanitária que nós estamos passando, eles dobraram sua fortuna de 700 bilhões para o dobro. Em um ano. Pergunta se é mau negócio a crise sanitária. Aí você entende muito o porquê de coisas que estão acontecendo. Muito dinheiro envolvido. Então, assim, guerra não é vantagem para ninguém. Ninguém gosta de crise, ninguém gosta de doença, ninguém gosta de hospital, ninguém gosta de velório. Jefté está agindo certo aqui, pô, vou evitar uma guerra. Mas aí olha o que acontece, versículo 15. Dizendo-lhe o mensageiro, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Por quê? Subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. Assim Israel ficou em Cádiz. Olha que interessante. Josué não era apenas Jefté não era apenas um homem valoroso e prudente e de caráter. Ele conhecia a história de Israel. Aí você fala, pastor, mas todo mundo conhece essas histórias aqui. Eu falo, só que aqui não tinha Bíblia impressa. Aqui você tinha os 5 livros de Moisés escritos. E era em rolo. E você não tinha muitos rolos. O ensinamento era de boca em boca. E o filho da prostituta mostra que ele era apegado com Deus a ponto de saber a história de cor. E olha que interessante. Aonde ele aprendeu essa prudência para a guerra? Aprendeu com Moisés. Da mesma maneira que Moisés foi tentar passar por Edom e foi tentar passar por Moabe, e ele pediu passagem, não deram. O que Moisés fez? Ele tinha uma promessa do Senhor. Ele ficou em Cádiz acampado, não foi para a guerra. Então a gente percebe que Jefté conhecia história bíblica, conhecia os 5 livros de Moisés, bem conhecido. Isso é muito importante para aquele evento que vai acontecer lá na frente. E aí continua, versículo 18, ele continua contando a história. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. E veio do nascente do sol a terra dos Moabitas. E alojou-se além de Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Amon é o limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel, deixai-me, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Sion não confiou em Israel para este passar por seus limites. Antes Sion ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. Veja, esse Sion era um rei gigante. Em vez de ele deixar Israel passar, ele proibiu. E o que ele fez? Ele foi para a guerra contra Israel. Israel não queria guerra.
E aí o que aconteceu? Versículo 21. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus, que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, o teu Deus, desapossaste de diante de ti? Assim, possuiremos nós todos, quantos o Senhor nosso Deus desapossar diante de nós. O que ele fala aqui? Olha, nós nos defendemos, vencemos a guerra e a terra ficou com a gente. Por que você não vai pedir para o teu Deus, Quemós, que inclusive era um Deus que tinha sacrifício humano, sacrifício de criança? Esse povo aqui era satanista. Entendeu? Matavam crianças. E aí o que acontece? Ele falou, foi Deus que entregou. Por que vocês vão pedir para o seu Deus para dar vitória? E aí a narrativa encerrando, versículo 25. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel? Ou pelejou alguma vez contra ele? O que acontece? Havia um rei dos Moabitas chamado Balaque. E ele viu que Israel estava vencendo todas as batalhas. Aí ele contratou um profeta chamado Balaão, aquele que a mula falou com ele. Para Balaão amaldiçoar Israel. E a Balaão abençoou Israel. Ele não entrou em guerra direta contra Israel, porque ele sabia que ia perder. Então o que Jefté está falando? Está falando para aquele rei, você está se achando melhor que o Balaque? O Balaque era tão bom que tinha exército, tinha carro, tinha um monte de coisa, não ousou entrar em guerra contra Israel. E você está querendo entrar, quer dizer, a gente percebe Jefté sendo camarada. Botando a casa de Israel, falando, gente, não vem que vocês vão perder. Não se mete, você vai. Eu lembro quando eu era garoto, aconteceu um caso, normalmente briga de rua é uma coisa feia, né? Ninguém gosta de briga de rua. Mas eu lembro que a gente estava jogando bola e teve uma dividida lá, 2 amigos meus não gostaram. E um era forte, o outro era magrinho. Aí o forte quis se engraçar para cima do magrinho. Só que o magrinho era mais novo que ele e conhecia ele há muitos anos. Imagina, por exemplo, o Rodrigo e o Abner, por exemplo. Aí o magrinho falou, ó, cara, não vem, fica aí na tua. E o cara, não, cara, calma, fica aí na tua, não quero briga. E o cara, para com isso. Aí o cara veio pra cima. Quando o cara veio pra cima, foi 2 cruzados do magrinho. Acabou a briga ali, já saiu o sangue do nariz do mais forte e morreu a briga. Ele falou, tá vendo, não queria encrenca. Porque ele sabia que ele ia bater no outro, ele ia se defender. Mas ele não queria encrenca. Várias vezes na sua vida você não foge de encrenca, as pessoas não insistem. É o que está acontecendo aqui, você não quer encrenca, e as pessoas vêm e arrumam encrenca, insiste e faz um monte. Entendeu? Então é o que Jefté está querendo fazer aqui com o rei de Amon. E aí a narrativa continua. Versículo 26. Porquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon. Por que o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras de que Jefté lhe enviou. Até aqui. O que aconteceu? Jefté ainda faz um apelo, fala, gente, nós habitamos 300 anos nessa terra que Deus deu. Vocês não quiserem lá tomar.
Eu agora não fiz nada para você, não estou te ameaçando, não estamos fazendo nada errado, nós estamos na Terra 300, é a mesma coisa que Portugal querer fazer uma guerra com o Brasil agora. Fala, não, o Brasil vai voltar a ser minha colônia. Mas nós somos um país livre desde 1822. Como é que é isso? Não tem como. Mais ou menos é o que está acontecendo com Jefté. Fala, cara, por que vocês não tomaram de volta ali? Já que foi o Deus de vocês que deu, vocês são tão todo-poderosos, Israel tomou, vocês tomavam de volta. 300 anos nós estamos na terra. Outra coisa, eu não te fiz nada, nós não te agredimos, nós não fizemos nada, por que você está vindo para cima? Só que veja que interessante, os filhos de Amon não deram ouvido. Isso me lembra muito algumas coisas que podem ter acontecido em nossas vidas. Gente, quantas vezes, às vezes uma pessoa da família, às vezes um vizinho, às vezes uma pessoa de trabalho, parece que vive a vida para arrumar encrenca com você. Parece que o prazer da vida da pessoa é arrumar encrenca. E você tenta de tudo quanto é maneira sair fora de encrenca, sair fora de briga, sair fora de confusão. E a pessoa vai e faz, vai apronta, vai e fala, vai e incomoda, vai e espizinha. Gente, isso é muito comum. É o caso que está acontecendo aqui. Israel não fez nada, Jefté não fez nada, o cara está querendo ir lá matar todo mundo. Jefté, inclusive, está tentando evitar uma encrenca. Jefté sabia que Deus era poderoso para entregar os filhos de Amon na mão dele, ia morrer tudo. Que é o que nós vamos ver que vai acontecer aqui. Entendeu? Quantas vezes... Gente, às vezes eu estou em cliente. Faz um tempo aí eu fui num clientinho, tem umas arpinhas que a gente vende, pequenininha. Valor de 10. O cliente chegou para mim e falou, outro dia você se confundiu na reposição daquela arpinha. E eu te paguei, ela não repôs. Sabe o que eu falei? Eu falei, tranquilo, desconta ela agora. Acabou. Gente, concorda que mais vale um bom acordo do que uma má demanda? Concorda que tem muitas situações, e aqui entra o ensinamento que a gente aprende nessas atitudes, porque a história vai continuar, nós vamos parar aqui. Do 29 em diante nós vamos no domingo. Mas veja, concorda que aqui a gente aprende com Jefté que ele está buscando um bom acordo? Que ele não quer confusão, ele não quer despesa, ele não quer matança. Gente, isso é um ensinamento muito valioso. Às vezes vale a pena você ter algum prejuízo para não entrar numa guerra. Várias vezes eu já ouvi coisas sobre mim. Foi difícil ouvir. Mas para não dar encrenca, eu fiquei quieto e me afastei da pessoa. A natureza marcou. A pessoa encontrou para a cabeça dela. Entendeu? Preferi ouvir quieto, não prosseguir a contenda. Mas, lógico, várias vezes eu tive que falar. Existem coisas que é impossível não falar. Mas concorda que um bom acordo é melhor que uma má demanda? Concorda que mais várias vezes você sofreu um prejuízo, cedeu um pouco? Lógico, até o limite que nós temos do bom senso, da Bíblia, do caráter, das coisas boas. Mas concorda que às vezes é melhor ceder um pouco só para não entrar na briga? Lógico que é impossível você passar uma vida fugindo de briga. Tem coisa que você vai ter que posicionar e vai ter que posicionar de maneira dura. Mas isso você vai fazer guiado pelo Espírito Santo, guiado pelo poder de Deus. Agora, coisas bobas, coisas tolas, coisas que não vale a pena, às vezes é melhor sofrer o prejuízo, às vezes é melhor sofrer o dano. Gente, casamento. A pergunta é, você quer ter sempre razão ou você quer ter paz?
Agora, uma vez ou outra, vai ter que botar o pingo no i, né? Só que vai ter hora que você vai ter que botar o pingo no i, você ainda tem uma vantagem que o de fora não tem. Você pode pegar seu marido, você pode pegar sua esposa e falar, pastor, nós precisamos de uma orientação bíblica. A malandragem. Amor, vamos falar com o pastor? Querida, já sei, aquilo lá que você estava falando, ó, marquei domingo para falar com o pastor. Não, querida, vamos lá, vai nos ajudar, pastor é gente boa. Aí você já conhece a Bíblia, você sabe o que a Bíblia fala, se o seu pastor é bíblico, ele vai falar o que a Bíblia fala, ele não vai falar da cabeça dele. E aí você com aquela cara de alegrinho sai assim da reunião, falando tudo que eu queria falar. Eu não vou falar o bobão do meu pastor, né? Mas você não vai falar isso, mas pô, tudo que eu queria falar o pastor falou. Nós que somos da igreja temos essa vantagem. Qual é o erro da turma? A turma sofre porque não usa o pastor. Ah, eu não quero incomodar, então o que você está fazendo na igreja? Está querendo roubar meu galardão por quê? Gente, é fácil ficar fazendo aconselhamento toda hora? Não, mas veja, não foi eu que escolhi, foi Deus que pôs. Entendeu? Acabou. É bênção para mim. E você se filia a uma igreja bíblica para ouvir direções bíblicas, então aprenda. Da mesma maneira que muitas vezes você vai ficar quieto para não dar briga, porque você quer ter paz. Da mesma maneira você vai ter que levar o problema, vai tentar resolver, não deu. Vai falar, ó, nós vamos conversar com o pastor, nós vamos buscar a Bíblia. Porque eu não sei nem se eu estou certo, nem se você está certo. Eu quero saber o que a Bíblia acha. E aí se a pessoa é crente, ela vai falar, eu quero fazer o que a Bíblia manda. Entendeu como fica mais fácil? Para de sofrer. Veja, o Jefité aqui, de certa maneira, estava seguindo uma orientação bíblica a princípio. Da mesma maneira que Moisés desviou da guerra, Jefité estava querendo desviar da guerra. Para que vai envolver o povo? Para que vai morrer gente? Para que vai ter casa queimada? Para que eu vou pegar um dinheiro que eu posso investir no meu país e vou gastar com guerra? Então a gente percebe esse primeiro ensinamento de Jefité. Ele primeiro tentou fugir da guerra. Mas aí a gente vai ver mais à frente no domingo que ele, na força do Senhor, através das regras de Deus, ele venceu a guerra. Entendeu? Que mais que eu aprendo aqui? Veja. Recapitulando, perigo da apostasia, não preciso falar, né? Meu Deus, se não fosse perigoso você se desviar da fé, não tinha tanto aviso na Bíblia. Entenda, não misture as duas coisas. Quem nasceu de novo não perde a salvação. Mas isso é um assunto. O outro assunto é o caminhão de texto bíblico que manda você vigiar, que manda você permanecer, que manda você ficar firme, que manda você crescer. Se a Bíblia manda o que eu faço, eu faço. Eu obedeço. Eu vou atrás. Com a tranquilidade que, como eu sei que eu sou nascido de novo e eu não perco salvação, Deus vai me fortalecer. Aí, em vez de eu confiar nesses bracinhos fracos aqui, para permanecer na fé, eu confio no braço forte de Deus, para me manter no lugar. Nem que ele tem que dar o chacoalhão. Sabe? Como os antigos faziam quando criança desobedecia, tá errado, né? Mas eles faziam. Dava um chacoalhão que até o cérebro saía do lugar. Gilmar lembra disso, João lembra disso, Márcio lembra disso. Luciano também deve lembrar, Sibila talvez lembre. Não saiu o cérebro mesmo do lugar, é a criança, sabe? Porque Deus faz assim, se ele tiver que dar um chacoalhão na gente, ele sabe como chacoalhar. Mas, gente, cuidado com a apostasia, não brinca com isso. Sabe como é que começa a apostasia? Começa a perder no primeiro culto. Aí depois assim, a apostasia tem o segundo passo, você perde o segundo culto. E aí tem o terceiro passo, você perde o terceiro culto. E aí só vai piorando. Entendeu? Que mais que eu aprendo nessa noite? Voltar é mais difícil do que começar. A gente volta machucado, a gente volta cansado, nós voltamos com problemas, nós voltamos com a vida desorganizada. E o esforço que tem que ser feito para voltar aos caminhos do Senhor é terrível.
Entendeu? Que mais que a gente aprende? Existem tempos de guerra e existem tempos de paz. No tempo de guerra, vence os seus inimigos, resolva o que tem que ser resolvido em Deus. Aplique a verdade bíblica em todas as áreas da sua vida. Isso é a guerra. Chegou no tempo de paz, edifica a sua vida, fortalece, se torna alguém mais cheio de Deus, alguém mais intenso no Senhor, alguém mais firme na palavra. Porque pode ter certeza que em um determinado momento você vai estar dobrando a esquina e o maligno vai vir e vai dar no seu nariz. Dum! E a hora que o narizão velho latejar, se você não estiver firme, você tomba. Se você está firme, se assimila o golpe da outra. Bum! Com sangue no zóio ainda, porque ninguém toma uma pancada e fica quieto. Agora, se você em época de paz vai viver só na base do churrasco, a hora que você tomar a pancada, molengão, não tem força, não tem nada, caiu, já vai para a lona já. Entendeu? Que mais que a gente aprendeu também? Arrependimento e purificação espiritual, atitude de arrependimento. Senhor, errei, parei de vir para a igreja, o que eu faço? Começa aí em tudo. Ah, vai ter jogo de futebol de botão com oração antes do jogo. Eu vou. Brincadeira, né? Mas tem crente que vai até em velório, só para ouvir o culto do velório, a palavra do pastor. Tem, gente. O cara tá tão no fogo que ele aproveita até a palavra de velório, de enterro. Verdade. Agora tem crente que não vai para a igreja para nada. Entendeu? Que mais que a gente aprende também? Importância dos líderes na família, no trabalho, no país, na igreja. Tem que ter liderança. A gente pode ver, quer ver confusão na casa? Essa mentira de na casa todo mundo fala, todo mundo manda. Da onde tiraram isso? Na casa quem manda é Deus, e o principal representante de Deus é o chefe da família. E na falta dele é a esposa, e filho não é mais importante que o cônjuge. Filho está em segundo lugar, porque Deus criou Adão e Eva, não tinha filho, e ele falou, esse que é muito bom. Entendeu? Então cuidado, tem que haver liderança. Onde não há liderança, o povo se perde. Precisa ter norte, precisa ter liderança. Tá? A outra coisa bem legal, Jefité é uma origem terrível. Já pensou? Que bacana. Aquele ali é o Rodrigo, filho da Paula. Aquele ali é o Humberto, filho da Márcia. Ali o Moisés, filho da Marli. Aquele ali é o Jefité, filho da prostituta. Já pensou que legal? Já pensou na escola? Filho da prostituta, vem cá. Com quem que sua mãe saiu ontem? Eu agora vou me matar. Não é assim que faz hoje? Eu não tomei Coca-Cola no domingo, não tinha Coca-Cola na mesa, meu pai só colocou Pepsi. O camarada era filho de prostituta. Como é que vocês acham que ele era tratado pelos irmãos? Antes de ser expulso de casa. Como é que vocês acham que ele era tratado? Aí, Abel, chama lá o filho da prostituta que saiu no almoço. Fala para aquele vagabundo vir almoçar aqui com a gente. Como é que vocês acham que os irmãos tratavam? E aí, tua mãe tá transando com quem? Anda traindo papai, hein? Vocês acham que os irmãos, gente, expulsaram de casa, o que vocês acham que eles falavam? Aí hoje, uma juventude fraca, que não sabe lidar com os problemas, qualquer coisa. Eu não vou aguentar, é muito pra minha cabeça. Vira homem, rapaz. Acorda. Vem pra vida. Entendeu? Precisamos conversar com nossos filhos. Esses exemplos têm que ser ensinados. A Paula vai ensinar isso aqui para as crianças. E eles vão ver que na Bíblia está cheio de gente com a vida arrebentada, que não ficou dando bola para problema e foi cuidar da vida, como todo mundo da nossa geração fazia. Uma história pior do que a outra. Entendeu? Por exemplo, eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, mas eu atrapalhei um monte minha vida. Não precisou o pai e a mãe ser pitimbado, eu pitimbei minha vida. Aí, o problema era eu, entendeu? Porque a gente consegue, alguns é o pai, a outra é a mãe, a outra é você mesmo.
Percebe? Mas todo mundo tem situações difíceis. Então, sempre que você lembrar de Jefté, lembra disso, o filho da prostituta. Olha o tamanho da carga que tem. E quando ele foi mandado embora, desculpe o peso da palavra, mas eu imagino que aconteceu algo parecido. Aquela vagabunda da sua mãe mandou você para cá por quê? Já não basta ter tentado roubar nosso pai da nossa mãe? Aquela sem vergonha? Como é que vocês acham que ele foi tratado? Num ponto que ele teve que fugir, talvez foi ameaçado de morte. Mas esse mesmo homem, de uma situação difícil, se apegou com Deus, conhecia a Bíblia, tinha caráter, era prudente, é um herói da fé. Deus chega, evidencia ele, no meio de uma cidade, de uma região inteira, levanta ele como juiz. Ele se torna chefe do povo, e mesmo assim não deixa a bola subir para a cabeça. Ele junta a turma e fala, gente, vamos tentar um bom acordo aqui? Você fica para lá do rio, eu fico para cá, tá tudo bem, tudo tranquilo. Ainda a gente percebe a prudência e sabedoria de Jefté. Que nós possamos realmente ser cheios do Espírito Santo. Que, entenda o seguinte, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo. Entendeu? O que se fala hoje que batismo com o Espírito Santo é língua, está errado. Você é batizado pelo Espírito Santo quando você nasce de novo. Tá, isso aí foi Deus que fez. Você não tem como mexer nisso. Agora a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Esse é seu papel. Que é a plenitude. Como é que eu me encho do Espírito? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, em outros textos, doutrina, congregando, aprendendo a Bíblia, orando. Aí eu me encho do Espírito Santo. Entendeu? É o que esse Jefté fez. Em vez de ele ficar chorando pelos cantos, ele foi ser alguém mais próximo de Deus. Em vez de ele ficar lambendo as feridas, olhando para si mesmo, ele foi buscar aquele que pode resolver todas as coisas. Se tornou alguém sábio, um herói da fé, um grande herói de Israel, que mostra nas suas atitudes uma enorme prudência, uma enorme sabedoria. Isso é o que eu aprendo com a vida de Jefté. Os desdobramentos do que vai acontecer aqui, nós vamos ver só domingo, não percam o próximo capítulo. Mas eu quero orar para que essa sabedoria, esse apegar com Deus, seja uma verdade na nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, que nós possamos viver essas verdades espirituais que aprendemos essa noite. Que nós tenhamos discernimento, que nós tenhamos sabedoria, que possamos ser como Jefté, Senhor, que sempre foi marcado pelo equilíbrio, pelo caráter, pelo conhecimento da palavra e pela busca da paz. Que isso seja uma marca em nós, que nós possamos cada vez mais sermos cheios do Teu Espírito Santo e da Tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.